E aí galera, tô de volta com mais um vídeo de métodos numéricos falando sobre sistemas lineares. Dessa vez eu vou te apresentar a vocês o método de Gauss-Jacobi. Igual o vídeo do escalonamento de Gauss, né? Eu vou falar só um pouquinho sobre o método, não vou me aprofundar nele, senão o vídeo fica muito grande. Vou dar esse pequeno exemplo aqui e a gente já parte direto pro código, beleza? Então vamos lá. Lembrando aqui que o método de Gauss-Jacobi é um método iterativo e nem sempre ele vai convergir para a nossa solução, beleza? Então existe um critério chamado critério de linhas que precisa ser satisfeito para o nosso sistema convergir. Eu não vou programar esse método nessa aula aqui, vou deixar para uma próxima aula, beleza? Então vamos lá, nós temos um sistema aqui 2×2, bem simples, né? Aqui está a nossa matriz A dos coeficientes, o nosso vetor B coluna, né? E o usuário nos passa mais algumas informações. Ele vai passar um vetor solução para a gente, x0 igual a 0, y0 igual a 0, e ele vai passar o número de iterações que ele deseja realizar através desse método, beleza? E no que o método de Gauss-Jacobi consiste? Ele consiste em isolar as variáveis de cada linha. Então, por exemplo, aqui na linha 0, né, como o Python reconhece, a linha 0, a gente isola o x, tem essa fórmula aqui, e na linha 1 a gente isola o y, beleza? E a partir desses isolamentos a gente substitui os valores do vetor solução que nos foi dado e descobrimos novos valores para essas variáveis, tá? Então, por exemplo, aqui na primeira iteração, o nosso vetor solução inicial é 0, 0, a gente coloca o 0 no lugar do y, o 0 no lugar do x, a gente descobre que x é igual a meio e y igual a menos 0,25. Na segunda iteração, ao invés de usarmos os zeros, nós vamos usar esses valores para o y e para o x, tá bom? Então aqui, ó, no lugar do y eu coloquei o menos 0,25 que eu descobri aqui, e no lugar do x o meio que eu descobri ali em cima, tá bom? E assim por diante, assim a cada iteração, beleza? Com isso a gente já pode partir para a nossa programação. Vamos criar nossa funçãozinha aqui, Gauss-Jacobi, que recebe a matriz A dos coeficientes, o vetor B coluna, o nosso vetor solução e o número de iterações, beleza? Que a gente vai fazer. Ok. Como a gente começa? A gente começa, né? A gente vai ter que isolar isso aqui. Só que a gente não vai escrever assim no Python, né? A gente não vai isolar tudo, né? A gente não vai passar tudo para um lado para depois fazermos a conta. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, a gente já vai passar fazendo a conta, entendeu? Então, por exemplo, ao invés de chegar nessa equação aqui, a gente, por exemplo, o x começa o y, só que a gente já substitui pelo zero, então 1 menos 0, e depois passa o 2 dividindo, beleza? Passa entre aspas aí, né? Só tô falando para ir mais rápido, mas eu sei que tem toda aquela história de multiplicar os dois lados, somar, subtrair dos dois lados, ok? Então vamos lá. Vai ser dessa maneira que a gente vai fazer, né? Acho que vendo fica melhor, né? Então a primeira coisa que a gente faz é acessar as linhas da matriz. Então for i in range antes disso, né? Eu estava esquecendo. A gente vai criar uma variável que se chama iteração. Para quem me acompanhou nos códigos dos métodos numéricos para encontrar raiz de funções, a gente sempre criava uma variável iteração para controlar o nosso loop, né? Então, enquanto iteração for menor que iterações, a gente vai executar o método. Quando esses valores ficarem iguais, a gente para, né? A gente retorna a resposta, beleza? É acessar a linha das matrizes. Então, for i em range length A. Beleza. Então, toda vez que eu acessar uma linha, eu vou meu x, né, que vai ser a minha variável do vetor solução, uma variável do vetor solução vai ser igual a b daquela linha, né? No primeiro caso aqui seria a gente fazer o seguinte, x igual a 1, né, que é esse aqui, o b 0, né, for i se a segunda coisa que a gente faz é entrar num outro loop, quer ver? For i range length A também, para a gente acessar cada coeficiente, né, que vem aqui. Então a gente vai acessar o coeficiente do y e multiplicar pelo valor do y, que no caso aqui é y0, beleza? Só que detalhe, do jeito que eu escrevi aqui,
eu estou contando o x, né? Tá indo de 0 até o final. E o coeficiente 0 é o próprio 2, né? Só que a gente não pode fazer isso. Os números que a gente vai, teoricamente, passar dividindo são sempre os coeficientes da variável com que a gente está trabalhando, né? Então, o x na linha 0 e o y na linha 1. Então, os coeficientes, eles sempre estão, para quem assistiu o vídeo da eliminação gaussiana, eles sempre estão nas posições em que linha é igual a coluna. Por exemplo, C2 está na posição 0, 0 e a C4 está na posição 1, 1. E a gente não pode fazer essa conta de, entre aspas, passar para lá, subtraindo, se linha e coluna forem iguais, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, se linha for diferente de coluna, a gente, entre aspas, passa para lá, subtraindo, né? Então, vamos lá. O x recebe ele mesmo, menos o quê? Menos o vetor, menos, né, o coeficiente, linha, coluna da variável, vezes o valor dessa variável. Então, vai ser vetor solução. Opa, aqui eu coloquei linha e coluna, desculpa, que é i. Tô falando linha e coluna, não tô me confundindo na hora de escrever. E j, e o vetor solução da coluna, né? Da coluna j. Então, por exemplo, na primeira iteração aqui, i igual a 0, né? J igual a 0, e 0 é diferente de 0? Não, então ele vai pular, ele não vai fazer. Então ele vai para o próximo j. J igual a 1. 0 é diferente de 1? Verdadeiro. Ele vai passar por aqui. Então vai ser x menos ele mesmo, o coeficiente de 0, 1. Quem que é o 0, 1 aqui? O 0, 1 é o 1. Vezes o vetor solução 1 na posição 1. Quem que é o vetor solução na posição 1? É esse 0 aqui. É o y, né? Então beleza, a gente vai fazer isso aqui. E quando nós sairmos desse for, né? Quando nós passarmos, entre aspas, todas as variáveis para lá, a gente vai ter que dividir o x pelo coeficiente dele, né? Que vai ser, no caso aqui, é o número redondinho, né? O A, onde linha é igual a coluna, né? A, I. Beleza? Ok. O que a gente vai fazer aqui? Veja bem, a gente precisa atualizar esse vetor solução a cada iteração, né? Porque se a gente deixar assim, em todas as iterações ele vai usar esse 0, 0. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer usar o meio, o menos 0,25. A gente quer usar o 0,625 e o menos 0,625 e assim por diante. Conforme nós formos descobrindo os valores, a gente tem que ir usando os seus valores. Então, como que a gente vai atualizar esse vetor solução? Vamos pensar aqui. O que a gente pode fazer é criar um vetor solução, um vetor auxiliar aqui para ajudar a gente. Esse vetor auxiliar ele começa vazio. Só que você concorda comigo que esse vetor auxiliar vai ter o mesmo tamanho do vetor solução? Vai, né? Então, for k in range de len de vetor solução, vetor auxiliar, append, né? 0. A gente vai criar um vetor auxiliar cheio de 0, tá bom? Cheio de 0 do mesmo tamanho que o vetor solução. Ah, mas para que isso? Porque quando nós descobrirmos o valor da variável da linha em que a gente está, a gente vai colocar nesse vetor auxiliar, tá? Vai colocar nesse vetor auxiliar na posição i que a gente está trabalhando vai ser igual a x, beleza? Porque dessa forma, quando ele for fazer o for de novo, ele vai usar o vetor solução ainda, que é o 0, 0, que é o que a gente precisa. A gente precisa usar durante toda uma interação um vetor só. A gente não pode simplesmente vir aqui e colocar vetor solução i. Se a gente fizer isso aqui, quando ele for calcular as outras variáveis, ele vai usar um valor já atualizado e não é o que a gente quer. Preste bem atenção nisso, porque se a gente deixar desse jeito aqui, esse vai ser o método de Gauss-Seidel, que eu também vou mostrar para vocês, mas por enquanto é método de Gauss-Jacobi. Não é isso que a gente pode fazer, tá bom? Então, o nosso vetor auxiliar I recebe x, beleza? Ok. Quando a gente fizer todas as iterações em I, né? Quando a gente fizer todas as linhas, descobrirmos o x, descobrirmos o y, se tiver uma variável z, se tiver uma w, x1, x2, x3 e por aí vai. Depois que nós saímos desse i, o que a gente vai fazer? A gente tem que acrescentar
em uma unidade a variável iteração, né? Senão a gente vai entrar num loop infinito, tá bom? Tá. Agora, no começo de cada iteração, ou pode ser lá no final, o que a gente vai fazer? Depois que a gente já mexeu com o vetor solução durante uma iteração toda, quando nós formos trocar da primeira iteração para a segunda, a gente tem que atualizar esse vetor solução, né? Esse vetor solução que era 0, 0 na primeira iteração, ele tem que virar meio e menos 0,25. Então, o que a gente vai fazer simplesmente é escrever vetor solução é igual a vetor auxiliar, tá bom? O vetor solução vai receber o vetor auxiliar, beleza? Só que eu tenho uma dúvida aqui, que eu acho que talvez fale. A gente fez isso aqui, se a gente falar isso, talvez na hora que ele mexa no vetor auxiliar, ele vai mexer no vetor solução também. Então eu acho que um método melhor, eu não sei, talvez aquilo que eu escrevi funcionasse. Mas eu acho que se nós escrevermos assim, ó, for p in range de len de vetor auxiliar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer que o vetor solução na posição P vai ser igual ao vetor auxiliar também na posição P, beleza? A gente vai trocar, né? Então, por exemplo, 0, 0, ele vai entrar no vetor auxiliar nosso, que também é um monte de zero, que nesse caso aqui combinou, mas eu podia muito bem passar, por exemplo, 2, 2, e aí o vetor auxiliar não ia ser igual ao vetor solução. Então isso aqui só foi uma coincidência, tá? Ele vai entrar no vetor auxiliar e ele vai atualizando os valores do vetor solução para a próxima iteração, beleza? Eu acho que isso aqui vai funcionar sem alterar os valores aqui quando nós formos executar esse passo aqui, beleza? Eu acho que isso aqui já está funcionando, tá? E aqui no final, então, se isso aqui está funcionando, aqui no final a gente pode printar o que? O nosso vetor solução. Vamos ver se isso funciona, né? Vamos torcer para isso aqui funcionar. Eu não falei aqui, mas a solução desse sistema aqui é x igual a 1 e y igual a menos 1. Então vamos executar um número grande de número alto de, nossa, esqueci o nome, de iterações. E vamos ver se a gente chega perto dessa resposta. Então Gauss-Jacobi recebe a matriz A, que é 2, 1, 3, 4, né? Recebe o vetor coluna B, 1, menos 1. Recebe o vetor solução, que vai ser 0, 0, né? O vetor solução inicial. E a gente vai fazer um número de, sei lá, 30 iterações, beleza? Vamos ver se isso aqui roda. Olha lá. Rodou. E o nosso vetor sob solução, né? O x aqui bem próximo de 1, né? 0,999999. E o y bem próximo de menos 1, né? Menos 0,999999, por aí vai. Se nós chamarmos essa função de novo e colocarmos aqui 100 iterações, o que acontece? 100. Olha lá. Já convergiu de vez, entendeu? Agora já é 1 e menos 1. Então é isso, gente, tá? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que tenha ficado claro. É o de sempre. Não ficou claro? Deixa nos comentários que eu vou dar um jeito de ajudar. Esses métodos numéricos para sistemas lineares é bem chato de explicar, assim, de ficar escrevendo e explicando, porque talvez eu não tenha habilidade de passar meu conhecimento todo para vocês. Eu dependo muito de vocês entenderem o que eu estou escrevendo aqui, mas eu dedico todo o tempo aí para vocês, se vocês tiverem com alguma dúvida, beleza? Então é isso, era isso que eu queria mostrar. Lembrando do critério de linhas, né, que não são todos os sistemas que a gente vai testar aqui que vai dar certo. Eles podem dar um overflow no Python, mas eu programo isso depois, beleza? Então é isso, galera. Fui nessa, muito obrigado por assistir.